O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista do processo que pede o cancelamento da decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que suspendeu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que havia cassado os mandatos do deputado estadual Fernando Francischini e de outros 3 deputados. O julgamento havia sido marcado para o plenário virtual com uma urgência incomum, com uma sessão extraordinária que seria realizada ao longo de um dia. O pedido de vista interrompe o julgamento. Na decisão que suspendeu o julgado pelo TSE, o ministro Cássio Nunes Marques apontou que o deputado foi condenado sem que houvesse uma lei prevendo a conduta, ou seja, foi condenado sem crime. O ministro apontou ainda que o TSE alterou 3 anos após o pleito a definição de meios de comunicação social para então aplicar uma regra retroativamente. O ministro afirmou: "Me parece que não há como criar-se uma proibição posterior aos fatos e aplicá-la retroativamente. Aqui não dependemos de maior compreensão sobre o funcionamento da internet. É questão de segurança jurídica mesmo." O mesmo caso foi levado pelo ministro Cássio Nunes Marques à 2ª turma do STF, que deverá julgar na tarde de hoje se referenda à decisão liminar de Nunes Marques. Ontem, o deputado estadual Fernando Francischini voltou a tomar posse de seu cargo na Assembleia Legislativa do Paraná, quando reconheceu que talvez tomasse posse por apenas um dia e disse: "Eu represento 427 mil pessoas, cidadãos e cidadãs paranaenses. O mandato é deles, não é meu. Eu estou lutando, e se for só por um dia, é um dia em que eles estão tendo voz para dizer a discordância de tudo que está acontecendo." O deputado alertou: "Olha a gravidade da decisão que está ocorrendo. Estamos abrindo um buraco na couraça do navio chamado Liberdade." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando de Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 11 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Presidente, em sua figura, eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. Em nome da minha esposa, Flávia Francischini, que está aqui, cumprimento todas as pessoas que nos assistem hoje
e que nos assistem também pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Eu estou de volta hoje, presidente, esse ano completando 12 anos de parlamento, 8 como deputado federal e completaria esse ano 4 como deputado estadual. São quase 33 anos, em 26 de março do ano que vem, no meu aniversário, de serviço público. De 19 anos como oficial do Exército, a oficial da Polícia Militar, concursos públicos, agente delegado da Polícia Federal, coordenei grandes operações que me levaram a mandatos, prisão do Juan Carlos Abadio, colombiano, Fernandinho Beiramar, operações nacionais e internacionais de combate ao tráfico internacional. E o ano que vem eu chego numa posição triste. O que fazer com toda essa experiência, esses anos todos? Nenhuma ação criminal, nenhuma ação civil, nada. Ficha limpíssima. Nenhum impeachment, nenhuma ação de corrupção, nenhum desvio da Petrobras, nem pilhas de inquérito no Supremo Tribunal Federal pelo foro privilegiado de corrupção e ter que viver no jogo de cintura para não ser processado. Nada, ficha limpa. Mas não estou conseguindo terminar um mandato que não é meu. Hoje quem está aqui é o deputado Francischini, mas eu represento 427 mil pessoas, cidadãos e cidadãs paranaenses. O mandato é deles, não é meu. Eu estou lutando, e se for só por um dia, é um dia que eles estão tendo voz para dizer a discordância de tudo que está acontecendo. Eu vou recapitular. Presidente do PSL na eleição de 2018. Coordenador perante o Tribunal Regional Eleitoral, que indica todas as lideranças que vão fazer a fiscalização lá nas sessões eleitorais. Então a minha atribuição era uma atribuição legal. Fiscalizar as sessões eleitorais. Imaginem passar o dia inteiro. Ligações, não funciona a urna, eu digito, não aparece nada, está escuro, trocou a urna, botou outra no lugar, até que o nosso advogado, junto com a Justiça Eleitoral, que agiu bem e agiu corretamente, retiram 2 urnas que estavam com problemas, logo no final. E eu já, cansado de tanta reclamação, faltando alguns poucos minutos para o encerramento da eleição, eu encerro meu vídeo faltando 10 minutos. Quem tem experiência em eleição sabe que nesses últimos minutos as sessões eleitorais do Brasil todo estão às moscas. Não tem uma viva alma votando na reta final. E eu faço um vídeo. O vídeo é revolta, é alguém que está extremamente tenso com a situação de uma eleição em que você é o coordenador do presidente Jair Bolsonaro na eleição no Paraná, mas em várias partes do Brasil também. Reclamo pesadamente, uso talvez termos muito fortes. Termos que aí sim podem ter sido fortes demais. Mas eu começo esse vídeo, presidente, dizendo assim: eu estou aqui como deputado federal, usando a minha imunidade parlamentar. Em nenhum momento do vídeo eu disse que era candidato a estadual, qual era o meu número. Eu podia até ter confundido o meu eleitor, que olhando esse vídeo, dizia, mas espera aí, ele não era candidato a estadual, como é que ele está se identificando como deputado federal? E vem a ação, e essa ação vai ao TRE, e aqui no TRE a gente ganhou por quase unanimidade. Muitos votos no Tribunal Regional Eleitoral, que agiu conforme a lei aqui no Paraná. A Justiça Eleitoral e a Justiça Paranaense é uma justiça diferenciada pela qualidade, pela imparcialidade e a isenção. Disse: eu não concordo com o que ele falou. Alguns ao extremo, é um absurdo o que esse deputado falou sobre urnas eletrônicas. Mas o meu voto é o voto pela legalidade. Alguém conhece qual é a lei das fake news? Ninguém conhece, não existe. Ninguém sabe definir o que é fake news porque não tem lei. E nós nunca debatemos se opinião é fake news. Quando um jornalista der uma opinião e o outro der uma divergente, um dos dois comete fake news. Quando 2 cidadãos na rede social têm opiniões diferentes, um deles comete fake news, um diz que o político tal é ladrão, o outro diz que é um santo. Um dos dois comete fake news. Esse meu caso, que foi julgado por quase unanimidade no TRE, sobe para o TSE. E eu não tinha a mínima preocupação, não existe lei de fake news.
A mudança da jurisprudência que aconteceu no TSE é gravíssima. Trago para todos os senhores. A imunidade parlamentar com a minha decisão vai para a lata do lixo. Nenhum deputado estadual ou federal do Brasil todo pode mais fazer uma denúncia chegando, como nós já fizemos várias vezes aqui, aos limites da imunidade. Fulano de tal cometeu crime, cometeu fraude, a licitação em tal lugar é uma licitação que viola as leis. Porque se lá na frente isso tudo que ele está denunciando não acontecer, por quê? Porque a investigação avançou e faz parte da democracia e viu que era um problema técnico na licitação e não era uma fraude grosseira, essa pessoa vai ser condenada. E o promotor de justiça que faz uma denúncia, se o réu for absolvido, ele cometeu uma fake news judicial com o Ministério Público e ele vai ser punido também. Olha a gravidade da decisão que está ocorrendo. Nós estamos abrindo um buraco na couraça do navio chamado liberdade no nosso país. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum cidadão comum via rede social, porque a mudança da jurisprudência, como é o caso, diz que a partir de agora as redes sociais também são veículos de comunicação. Só que a mudança da jurisprudência veio 3 anos depois da minha eleição. A Constituição Federal diz que para você mudar uma lei eleitoral para valer na eleição tem que ser 1 ano antes. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, já tinha decidido que a viragem da jurisprudência, como é esse caso das redes sociais, é a mesma coisa, tem que ter 1 ano antes da eleição. Eu não posso mudar a regra do jogo durante o jogo, muito menos 3 anos depois. O meu caso abre um precedente que se um tribunal ou determinado tribunal estiver com cores partidárias e ideológicas, serve para mim como serve para o Tadeu Venere lá na frente. Se para mim hoje está pegando, pode pegar para ele. O meu caso não é de partido ou de ideologia, como muitos estão falando. Porque hoje nós temos determinada situação com a eleição. O ano que vem nós podemos ter um Bolsonaro muito forte presidente, nós podemos ter o Lula presidente, nós podemos ter situações diferenciadas e isso vai impactar nas formações dos tribunais. Então, pau que bate em Chico pode bater em Francisco lá na frente. Essas mudanças que estão ocorrendo e poucos estão dando atenção, vai atingir desde o cidadão comum nas redes sociais, ao parlamentar, aos jornalistas, aos comunicadores, mesmo aqueles que não têm diploma de jornalista, que dão opinião diariamente, que fazem suas matérias cobrindo a Assembleia, a Câmara e o país todo. Nós não podemos abrir mão das nossas liberdades. Eu sei que a situação é muito difícil, eu vou ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal no plenário virtual durante a terça-feira. O que pode ocorrer, presidente? Nós temos alguns caminhos que podem ocorrer. O primeiro é um pedido de vistas. O segundo que pode ocorrer, está no regimento interno, é um pedido de destaque, que é aquele que obriga a levar para o plenário físico. E daí vai ter que buscar uma outra data. Mas eu tenho ouvido coisas muito piores, presidente, de que mesmo com alguém pedindo vistas ou com alguém pedindo destaque para ampliar o debate, para poder fazer com que isso tome uma dimensão de debate nacional, porque o caso é gravíssimo, que pode vir uma decisão individual de outro ministro ou ministra contra a decisão individual do ministro Cássio Nunes. Isso só ocorreu uma vez na história do Supremo Tribunal Federal, quando Lula foi autorizado a dar uma entrevista e o vice-presidente, que era o ministro Fux, revogou essa autorização dada pelo ministro Toffoli para que ele pudesse dar. Um caso na história. Será que alguém do meu tamanho pequeno é para mim tudo isso? Será que a minha importância é tão grande nacionalmente para que eu seja caçado, perseguido? Uma ação que entrou numa sexta-feira à noite no Supremo Tribunal Federal, já teve o despacho da ministra. No sábado, depois da hora do almoço, já o presidente do Supremo já autoriza o plenário virtual, e o plenário virtual já vira na terça-feira. Que importância tem o Francisquini nesse contexto todo? Quase nenhuma. A importância do Francisquini são as liberdades individuais que vão ser... Deputado Francisquini, para concluir. Para concluir, presidente. As liberdades individuais vão estar sob ataque. Esse julgamento é um julgamento que vai
marcar as biografias dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqueles que se dizem legalistas, garantistas, que defendem a Constituição, vão ter que votar um caso contra, não existe lei de fake news, uma viragem jurisprudencial que foi votada por unanimidade por todos eles, alguns anos atrás, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, e vão ter que dizer na biografia que não fizeram um julgamento técnico. Eu confio no Supremo Tribunal Federal. Até amanhã, eu tenho certeza que nós vamos ter um julgamento técnico. Eu não posso aceitar que o julgamento vai ser político e que eu vou ser cassado porque querem uma jurisprudência para pegar o presidente Jair Bolsonaro. Eu não quero crer que isso aconteça porque o tribunal máximo do nosso país, o símbolo da imparcialidade, é o Supremo. Por favor, para concluir. Próximo orador. Pela ordem, presidente. Permite-me? Pois não, deputado Galo. Apenas para colocar a indignação, esse mal-estar que eu tenho certeza que toda a Assembleia está sentindo por esse momento dos colegas que passam por isso. Só para ficar registrado que isso é muito ruim, senhor presidente, pela nossa democracia e pela nossa casa. Grato.